Então, pessoal, parte de funções com o math, tá? O math ele tem uma lista de funções padrões que são reconhecidas. As funções aparecem escritas em letra normal e as variáveis aparecem em letra cursiva. A seguir tem uma lista de algumas funções, né? Então, a gente já conhecia o SQRT, né? Abre e fecha chaves, você coloca o texto aqui. Valor absoluto é ABS, fatorial é fact, tá? Então aqui o exemplo, né? E aqui o elemento que vai aparecer lá no math. A raiz enésima, que é o nruf. A potência, né, que é o elevado ao quadrado lá, a gente já viu também, é usar o colchete. A função exponencial, né? Você pode escrever func e, tá? Func e. Aí desenho o e exponencial, mas às vezes você pode usar o e simples também. Funciona. Logaritmo natural ln, é para fazer a função ln. Exponencial, log, seno, cosseno, arcosseno, arcocosseno, ele deixa tudo bonitinho. Então vamos fazer aqui um exemplo aqui, né? Inserir objeto fórmula, tá? Então, ó, se você vier no menu funções, estão todas as funções já aqui, ó, que a gente pode usar, tá? Então a função exponencial, ó, func e elevado a x, por exemplo, né? Já dando uma dica aqui, ó, se você quiser criar uma nova linha aqui na tua equação, você pode usar o comando newline, tá? Ele já vai para a linha de baixo ali, ó. Né? Vem aqui, vai criar mais uma equação. Então agora vamos colocar aqui a raiz enésima, né? Nruf, raiz quártica de, por exemplo, π, né? Mais um. Né? Então, raiz enésima. Vou colocar um newline aqui para ir para a linha de baixo. Né? Se eu não colocar o newline, ele vai colocar um da frente do outro. Arco cotangente, né? De 200, por exemplo, né? Então vê que ele coloca a função aqui, ó, toda apertadinha aqui, né? Fica uma notação melhor. Se você só escrever um texto, ó, vê que fica estranho, né? Fica meio... porque aqui, na verdade, ele não está escrevendo isso, ele está fazendo t vezes e vezes x vezes t vezes o. Tá? Então, para virar uma função, você tem que usar essas funções built-in aqui, ó. Aí você pode colocar várias funções aí e brincar à vontade. Então, essa parte das funções é bem fácil. Agora, em algumas ocasiões, precisamos definir novas funções com nomes diferentes dos padrão, né? Vamos dizer que eu quero criar uma nova função. Aí, para criar uma nova função, você vai usar o comando func, né? Então, vamos dizer, inserir objeto fórmula, tá? Comando func, né? E agora você vai dar um nome para a função aqui, ó. Função teste. Vê que ele colocou a letrinha toda apertadinha? Se eu apagar o func, ó, fica o teste lá com a letrinha de variável, né? Então você escreve func antes da palavra e agora eu tenho a função teste de x, tá? Então o comando func é o nome que você pode colocar aqui, ó, cos, ó, cosseno, né? Aí ele está usando agora um cosseno com a notação de função, que é apertadinha a letrinha, né? Indicando uma função. Mas aí se você tirar o func, ó, o cosseno ele vai para a letra inclinada que não indica função. Então você pode usar esse truque aí, tá? Então aqui ele está dando os exemplos, né? Criou uma função distância aqui, ó, dist, né? Dist de x mais y, ó. De função dist de xy igual valor absoluto de x menos y. Essa é a função aqui, ó. Então dist, se você tirar o func, ó, ele fica inclinado, né? Fica feinho. Você não quer inclinado, você quer ele juntinho. Então func, function, beleza? Continuando aqui, ó, texto dentro de fórmulas, né? Muitas vezes a gente quer colocar texto dentro de fórmulas, né? Por exemplo, aqui esse exemplo, ó, x tal que x maior que menos 1, né? Então vamos tentar fazer isso aqui. Inserir objeto fórmula x tal que x maior igual
menos 1. Né? Não sei se você está vendo, mas o tal que ele está usando notação de variável. Variável t, variável a, variável l, variável... Está inclinado, né? Eu não quero que isso fique inclinado, eu quero que fique bonitinho assim, ó, com o texto. Como é que a gente faz para que tenha texto, ele interprete como texto dentro da equação? Temos que colocar o texto entre aspas. Então, vou vir aqui no tal que e vou colocar uma aspa aqui, ó. Abre aspas, fecha aspas. Olha lá, vê que agora ele está interpretando o tal que como texto, né? Aí tem que tomar cuidado com os espaços, tá? Se você colocar espaço aqui dentro do texto, ó, ele vai andar. Né? Então, cuidado aí com os espaços, veja o que você quer fazer. Geralmente você só coloca o texto e usa o espaço aqui, ó, antes da aspa e depois da aspa. Né? Então aqui ó, tem outro exemplo, né? Tá vendo que ele colocou um monte de aspas aqui, ó. Tá colocando as aspas para criar esse para todo, em caso contrário está entre aspas. Para essa equação. Parece que tem esse comando stack. Tem um comando stack aqui, né? Tá, vamos ver, porque aqui ele não está usando o matrix, tá? A gente aprendeu a fazer esse texto aqui, ó, né, com o matrix, usava uma matriz com duas linhas, né? Mas tem um outro comando quando você quer só empilhar equações, que é o comando stack. Ele funciona da mesma forma que matriz, né? Só que você vai usar, em vez de você usar a tralha dupla aqui, você vai usar a cerquilha simples com o comando stack. Ele funciona da mesma forma que o matrix. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Para a gente ver como é que é esse comando stack. Tá? Então, ó, vou pegar aqui só o comando stack. Deixa eu apagar o resto. Né? Olha o que o comando stack faz. Eu coloquei a cerquilha aqui no meio e ele está empilhando as coisas. Se eu colocar mais uma cerquilha, terceira, né? Vamos colocar outro texto aqui, terceira linha. Né? É tipo o matrix, só que o matrix vai empilhando tem aquela notação da tralha dupla. Aqui o stack ele é só para fazer uma lista de textos assim. Tá? Então funciona da mesma forma que o matrix. Você colocar matrix aqui, ó, veja que você poderia conseguir a mesma coisa usando a tralha dupla. Ó. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Tá? Então o stack é só um apelido aqui para o matrix, para você ter que escrever menos tralhas aqui. Menos cerquilhas, né? Cerquilha, tralha, hashtag. Vou ficar, né, o símbolo cerquilha. Tá? Então tem esse comando stack que faz isso. Aí cria um problema, né? Então, tenho lá uma equação, temos esse problema aqui agora. A gente usa a aspa para definir texto. Agora, se a gente quiser, dentro do nosso texto, colocar aspas, né? Então, a gente vai ter que usar o caractere do apóstrofe. Tá? Então, olha só. Inserir, objeto fórmula, exemplo de texto. Né? Se eu quero isso aqui como texto, tem que colocar as aspas dentro de equação. Agora imagina que eu quero colocar a palavra dentro com aspas. Se eu tentar colocar uma aspa aqui, ó, normal, ele vai entender que isso aqui é um texto, né? Aí a palavra dentro são variáveis. E aqui é outro texto, ó, tá vendo que essa parte ele entendeu como texto, e a palavra dentro ele colocou em itálico, pensando que era matemática, né? Texto de matemático. O que a gente vai ter que fazer se a gente quiser colocar aspas dentro de texto? A gente vai ter que colocar o apóstrofe. Tá? Para aspa simples e para aspa dupla você vai ter que colocar dois apóstrofes. Tá? Daí ele vai colocar a aspinha ali dentro. Beleza?
Eu não sei se é aspa ou se é a crase. Deixa eu tentar com a crase aqui, ver se fica uma coisa mais bonita. É só apóstrofe mesmo, tá? Você usa o caractere da apóstrofe. Aspas simples ou apóstrofe, né? Se tiver no seu teclado. Então é assim que você faz aspas dentro de texto. Ó, alguns caracteres especiais não podem ser usados diretamente nas fórmulas e temos que colocá-los como texto ou como comandos especiais. Esses caracteres são %, as chaves, o E, a barra vertical, o underscore e o acento circunflexo. E aspas duplas, né? Por exemplo, para escrever torrent banner, não podemos colocar o texto diretamente, pois aparecerá a expressão... vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. O comando E, ele faz esse acento circunflexo. Então, vamos tentar ver aqui. Ó. Inserir fórmula. Se a gente tentar escrever tor e banner, né, ele vai colocar o E binário aqui, né, de operador binário. Né, tá aqui o E lógico, né? Então esse E é usado como E lógico. Se a gente quiser o E aqui que ele apareça, a gente pode colocar ele entre aspas. E aí ele virou um texto, né? Às vezes também funciona colocando uma barra na frente. Não, ele não entendeu. Tem que ser com aspas mesmo. Então, algumas vezes você tem que fazer esses truques aí para aparecer. Você pode usar para colocar chave aqui dentro do texto também, ó. Aí os caracteres aparecem, ó, %, né? É porque está dentro de um texto entre aspas. Aí aqueles caracteres especiais você consegue escrever. Né? Colchete, tudo, fecha a chave aqui. Tá bom? Então, tudo que tiver entre aspas, ele vai considerar como texto. Aí você consegue pôr esses caracteres especiais. Várias linhas numa fórmula, né? E espaço entre elementos. Vou começar um novo vídeo para explicar isso aqui.